Esqueça a imagem romântica de um encontro pacífico entre primos evolutivos. A ideia de que o Homo sapiens simplesmente caminhou para a Europa e os neandertais gentilmente desapareceram no inverno é uma mentira confortável que contamos a nós mesmos. A verdade gravada nos ossos é muito mais sangrenta e perturbadora. A extinção do Neandertal não foi um acidente climático triste. Foi o resultado final da guerra mais longa, brutal e sistemática da história deste planeta. Imagine a Europa há 100 mil anos. Não era um vazio esperando para ser preenchido por nós. Era uma fortaleza impenetrável. Florestas densas, montanhas geladas e vales ocupados por uma espécie que dominava o continente há milênios. Os neandertais não eram os brutos estúpidos dos desenhos animados. Eram predadores de topo, organizados, caçadores cooperativos capazes de derrubar mamutes com lanças de contato. E eles não tinham a menor intenção de dividir seu território. A história oficial diz que saímos da África e nos espalhamos rapidamente pelo mundo porque éramos mais espertos. Mas o registro arqueológico mostra uma falha humilhante e óbvia nessa teoria que poucos cientistas gostam de admitir. Nós tentamos sair da África muito antes, há 100 mil anos, e falhamos miseravelmente. Recuamos. Por que uma espécie invasora supostamente superior recuaria para o seu continente de origem? Porque encontramos algo lá fora que não conseguíamos derrotar. Encontramos uma barreira biológica viva. Os neandertais bloquearam nossa saída pelo Oriente Médio por dezenas de milhares de anos. Aquela região foi a linha de frente de um impasse territorial que durou mais que toda a nossa história escrita somada. Olhe para a biologia deles. Eles eram tanques de guerra biológicos, ossos mais densos, peitos largos, uma musculatura que faria um fisiculturista moderno parecer frágil. No combate corpo a corpo, um sapiens não tinha a menor chance. Seus olhos grandes enxergavam melhor na penumbra das florestas europeias. Eles conheciam o terreno, as cavernas, as armadilhas naturais. Nós éramos os invasores fracos, esguios e vulneráveis, tentando lutar contra os verdadeiros donos da casa. Mas aqui está a parte que os livros de escola escondem ou ignoram para não nos assustar sobre a nossa própria natureza. Os padrões de ferimentos nos fósseis contam uma história de violência sistemática, não de acidentes de caça. Encontramos crânios de neandertais e sapiens com marcas de trauma contundente e perfurações que só poderiam ser feitas por armas. Crânios afundados, braços quebrados ao tentar defender o rosto em um movimento de defesa, perfurações no peito. As lesões nos neandertais e nos primeiros sapiens dessa época são idênticas às encontradas em guerras tribais modernas. Isso não era apenas disputa por comida. Era disputa por existência. A biologia humana é programada para o nós contra eles. E os neandertais eram o eles mais diferente e perigoso que já enfrentamos. Foi um conflito de aniquilação. Mas o pior ainda está por vir. A virada dessa guerra não aconteceu por diplomacia ou convivência pacífica. O equilíbrio de poder só quebrou quando inventamos a morte à distância. Enquanto eles usavam lanças pesadas e robustas para perfurar de perto, o Sapiens desenvolveu propulsores de lança e, eventualmente, arcos. Começamos a atacar sem ser tocados. A tática de guerrilha, o ataque rápido e a retirada permitiu que o Sapiens, fisicamente mais fraco, desgastasse a força bruta e a resistência dos neandertais ao longo de milênios de atrito. O momento da ruptura foi um massacre lento e geológico. Tribo por tribo, vale por vale, os neandertais foram empurrados para refúgios cada vez menores e piores, como as cavernas de Gibraltar, até que o último deles caiu sozinho. E aqui está o detalhe que todos ignoram quando olham para os testes de ancestralidade e veem seu próprio DNA.
Ter 2% de DNA neandertal não é necessariamente prova de amor livre pré-histórico. Em muitas guerras da antiguidade humana, os vencedores matavam os homens e absorviam as mulheres. Nosso genoma pode ser, na verdade, um troféu de conquista. Não somos a espécie escolhida que herdou a Terra pacificamente. Somos os sobreviventes da guerra de extermínio mais longa já travada. E a razão pela qual estamos aqui hoje é porque, no fim das contas, fomos mais mortais que eles.